A terra entregue a Simeão. A segunda porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Simeão. Sua herança ficava dentro do território de Judá. A herança de Simeão incluía Berseba, Seba, Moladá, Azar-Sual, Balá, Azem, Eltolade, Betul, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém, 13 cidades com os povoados ao redor. Também incluía En, Rimon, Éter e Azã, 4 cidades com os povoados ao redor, e também os povoados vizinhos até Baalat-Bir, também conhecida como Ramá do Negueb. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Simeão. Sua porção de terra foi tirada de uma parte da herança de Judá, pois o território de Judá era grande demais para eles. Assim, a tribo de Simeão recebeu sua herança dentro do território de Judá. A terra entregue a Zebulon. A terceira porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Zebulon. A divisa da herança de Zebulon chegava até Saride. Dali prosseguia para o oeste, passando por Maralá, chegando até Dabezete e seguindo para o ribeiro junto a Joquinião. Na direção oposta, a divisa se estendia para o leste desde Saride até o limite de Quislot-Tabore, dali, para Daberate, subindo até Jafia. Depois continuava para o leste, até Geit-Efer, Et-Cazim e Rimon, e fazia uma curva na direção de Neá. A divisa norte de Zebulon passava por Anatom e terminava no vale de Iftael. Além das cidades mencionadas, ali estavam Catate, Naalau, Sinrom, Idala e Belém, 12 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Zebulon incluía essas cidades com os povoados ao redor. A terra entregue a Issacar. A quarta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Issacar. Seu território abrangia as seguintes cidades: Jezeel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anarate, Rabite, Quezion, Ebes, Remete, Enganim, Enhadá e Bet-Pazes. A divisa também chegava a Tabor, Saazima e Bet-Semes, e terminava no Jordão, 16 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs de Issacar incluía essas cidades com os povoados ao redor. A terra entregue a Asser. A quinta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Asser. Seu território abrangia as seguintes cidades: Eucate, Ali, Betem, Aksaf, Alameleque, Amade e Mizal. A divisa oeste chegava até o Carmelo e Sior-Libnate. Depois fazia uma curva para o leste, em direção a Bet-Dagon, se estendia até Zebulon, no vale de Iftael, ia para o norte, até Bet-Emeque e Neiel. Dali prosseguia para Cabu, ao norte, Abidom, Reobe, Amon e Caná, até a grande Sidom. Depois a divisa fazia uma curva em direção a Ramá e a cidade fortificada de Tiro, de onde virava em direção a Oza e terminava no mar Mediterrâneo. O território também incluía Meebel, Aksibe, Umá, Afeque e Reobe, 22 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Asser incluía essas cidades com os povoados ao redor. A terra entregue a Naftali. A sexta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Naftali. Sua divisa começava em Elefe, no carvalho de Zaanim, passava por Adami-Negueb e Jabnel, até Lacum, e terminava no rio Jordão. A divisa oeste passava por Asnote-Tabor e ia para Ocoque. Chegava a divisa de Zebulon, ao sul, a divisa de Asser, a oeste, e ao rio Jordão, a leste. Suas cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Razor, Quedes, Edrei, Enrazor, Irom, Migdal-eu, Orém, Bet-Anate e Bet-Semes, 19 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Naftali incluía essas cidades com os povoados ao redor. A terra entregue a Dan. A sétima porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Dan. O território designado como sua herança abrangia estas cidades: Zorá, Estaol, Irsemes,
Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Eltec, Gibeton, Baalat, Jeude, Beniberaque, Geit-Rimon, Mijarcom e Racom, e o território em frente de Jope. Os membros da tribo de Dan tiveram dificuldade em tomar posse de sua terra, por isso atacaram a cidade de Lesem. Eles a tomaram, massacraram seu povo e se estabeleceram nela. Mudaram o nome da cidade para Dan, em homenagem a seu antepassado. A herança designada aos clãs da tribo de Dan incluía essas cidades com os povoados ao redor. A terra entregue a Josué. Depois que todo o território havia sido repartido entre as tribos, os israelitas deram a Josué uma porção de terra como herança no meio deles, pois o Senhor tinha dito que ele poderia receber qualquer cidade que quisesse. Ele escolheu Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim. Ali reconstruiu a cidade e habitou nela. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes das tribos designaram como herança para as tribos de Israel, por sorteio na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro em Siló. Assim, concluíram a distribuição da terra.